Lei 1079, de 10 de abril de 1950, define os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de julgamento. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Primeira parte. Do Presidente da República e Ministros de Estado. Artigo 1º. São crimes de responsabilidade os que esta lei especifica. Artigo 2º. Os crimes definidos nesta lei, ainda quando simplesmente tentados, são passíveis de pena de perda de cargo com inabilitação até 5 anos para o exercício de qualquer função pública imposta pelo Senado Federal nos processos contra o Presidente da República ou ministros de Estado contra os ministros do Supremo Tribunal Federal ou contra o Procurador-Geral da República. Artigo 3º. A imposição da pena referida no artigo anterior não exclui o processo e julgamento do acusado por crime comum na justiça ordinária nos termos das leis de processo penal. Artigo 4º. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentarem contra a Constituição Federal e especialmente contra, inciso 1, a existência da União, inciso 2, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados, inciso 3, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, inciso 4, a segurança interna do país, inciso 5, a probidade na administração, inciso 6, a lei orçamentária, inciso 7, a guarda e o legal emprego dos dinheiros públicos, inciso 8, o cumprimento das decisões judiciárias. Título 1, capítulo 1, dos crimes contra a existência da União. Artigo 5. São crimes de responsabilidade contra a existência política da União. 1. Entreter, direta ou indiretamente, inteligência com o governo estrangeiro, provocando fazer guerra ou cometer hostilidade contra a República, prometer-lhe assistência ou favor, ou dar-lhe qualquer auxílio nos preparativos ou planos de guerra contra a República. 2. Tentar diretamente e por fatos submeter a União a algum dos Estados ou territórios a domínio estrangeiro, ou dela separar qualquer Estado ou porção do território nacional. 3. Cometer ato de hostilidade contra a nação estrangeira, expondo a República a perigo de guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade. 4. Revelar negócios políticos ou militares que devam ser mantidos secretos, a bem da defesa da segurança externa ou dos interesses da nação. 5. Auxiliar por qualquer modo nação inimiga a fazer a guerra ou a cometer hostilidade contra a República. 6. Celebrar tratados, convenções ou ajustes que comprometam a dignidade da nação. 7. Violar a imunidade dos embaixadores ou ministros estrangeiros acreditados no país. 8. Declarar a guerra, salvo os casos de invasão ou agressão estrangeira, ou fazer a paz sem autorização do Congresso Nacional. 9. Não empregar contra o inimigo os meios de defesa de que poderia dispor. 10. Permitir ao Presidente da República, durante as sessões legislativas e sem autorização do Congresso Nacional, que forças estrangeiras transitem pelo território do país ou, por motivo de guerra, nele permaneçam temporariamente. 11. Violar tratados legitimamente feitos com nações estrangeiras. Capítulo 2. Dos crimes contra o livre exercício dos poderes constitucionais. Artigo 6º. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos Estados. 1.
tentar dissolver o Congresso Nacional, impedir a reunião ou tentar impedir, por qualquer modo, o funcionamento de qualquer de suas câmaras. 2. Usar de violência ou ameaça contra algum representante da nação, para afastá-lo da Câmara a que pertença ou para coagi-lo no modo de exercer o seu mandato, bem como conseguir ou tentar conseguir o mesmo objetivo, mediante suborno ou outras formas de corrupção. 3. Violar as imunidades asseguradas aos membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas dos Estados, da Câmara dos Vereadores do Distrito Federal e das câmaras municipais. 4. Permitir que força estrangeira transite pelo território do país, ou nele permaneça, quando a isso se oponha o Congresso Nacional. 5. Opor-se diretamente e por fatos ao livre exercício do poder judiciário, ou obstar, por meios violentos, ao efeito dos seus atos, mandados ou sentenças. 6. Usar de violência ou ameaça para constranger juiz ou jurado a proferir ou deixar de proferir despacho, sentença ou voto, ou a fazer ou deixar de fazer ato do seu ofício. 7. Praticar contra os poderes estaduais ou municipais ato definido como crime neste artigo. 8. Intervir em negócios peculiares aos estados ou aos municípios, com desobediência às normas constitucionais. Capítulo 3. Dos crimes contra o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Artigo 7. São crimes de responsabilidade contra o livre exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. 1. Impedir por violência, ameaça ou corrupção o livre exercício do voto. 2. Obstar ao livre exercício das funções dos mesários eleitorais. 3. Violar o escrutínio de sessão eleitoral ou inquinar de nulidade o seu resultado pela subtração, desvio ou inutilização do respectivo material. 4. Utilizar o poder federal para impedir a livre execução da lei eleitoral. 5. Servir-se das autoridades sob sua subordinação imediata para praticar abuso do poder, ou tolerar que essas autoridades o pratiquem, sem repressão sua. 6. Subverter ou tentar subverter, por meios violentos, a ordem política e social. 7. Incitar militares à desobediência à lei ou infração à disciplina. 8. Provocar animosidade entre as classes armadas, ou contra elas, ou delas contra as instituições civis. 9. Violar patentemente qualquer direito ou garantia individual constante do artigo 141 e bem assim os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição. 10. Tomar ou autorizar, durante o estado de sítio, medidas de repressão que excedam os limites estabelecidos na Constituição. Capítulo 4. Dos crimes contra a segurança interna do país. Artigo 8. São crimes contra a segurança interna do país. 1. Tentar mudar, por violência, a forma de governo da República. 2. Tentar mudar, por violência, a Constituição Federal, ou de algum dos Estados, ou lei da União, de Estado ou município. 3. Decretar o estado de sítio, estando reunido o Congresso Nacional, ou no recesso deste, não havendo comoção interna grave, nem fatos que evidenciem estar a mesma a irromper ou não ocorrendo guerra externa. 4. Praticar ou concorrer para que se perpetre
qualquer dos crimes contra a segurança interna, definidos na legislação penal. 5. Não dar as providências de sua competência para impedir ou frustrar a execução desses crimes. 6. Ausentar-se do país sem autorização do Congresso Nacional. 7. Permitir, de forma expressa ou tácita, a infração de lei federal de ordem pública. 8. Deixar de tomar, nos prazos fixados, as providências determinadas por lei ou tratado federal e necessário à sua execução e cumprimento.